Amém. A palavra do Senhor diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, isso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa de ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu mesmo julgo a mim, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Esse é o texto que nós vamos refletir essa noite sobre a questão do nosso ego. E a palavra ego em si, ela já soa como algo ruim. Quando nós falamos sobre o ego, aparentemente já soa como algo que é ruim ao ser humano. Mas eu fui buscar no dicionário para saber o que é o ego, primeiramente. E segundo o dicionário, o ego é a parte consciente e racional da nossa mente que atua como um mediador entre nossos impulsos, as regras sociais e a realidade externa, buscando equilibrar os desejos, ética e o que é possível. Então, basicamente, buscando pelo o que a palavra significa, o ego em si não é uma coisa ruim. Buscando basicamente por aquilo que nós podemos entender, segundo o dicionário, o ego não é algo de tudo ruim. O que então é ruim referente ao nosso ego? O ruim referente ao nosso ego é qual é a prioridade que nós damos a este ego? Ou qual é o local que nós colocamos ou que nós alocamos esse ego? E é o que nós vamos discutir essa noite. Quando o ego se torna algo ruim. E por que nós lemos esse texto? Por que nós lemos esse texto na carta de Coríntios? Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito complexa. Uma igreja grande, mas uma igreja complexa. Tão complexa que Paulo inicia a carta aos Coríntios dando graças a Deus por não ter batizado a quase ninguém, a não ser alguma daquelas pessoas que estavam naquela igreja. Era uma igreja tão complexa que Paulo inaugura a sua carta dizendo: graças a Deus que eu não batizei quase nenhum de vocês. Batizei alguns poucos, mas a maioria de vocês não fui eu que batizei. E ao decorrer da carta de Coríntios, nós vemos, por exemplo, Paulo no capítulo 5, mandando a igreja entregar o corpo de um jovem a Satanás. Ou seja, excluí-lo da igreja, porque esse jovem havia se deitado com a mulher do seu pai. Ele fazia parte da igreja de Corinto, mas esse jovem havia se deitado com a mulher do seu pai. Paulo diz: pega esse jovem e entregue o corpo dele a Satanás para ver se a alma dele se salva no final de tudo. Uma igreja tão complexa que no capítulo 11, quando Paulo vai falar da ceia do Senhor, ele exorta aquelas pessoas novamente. Por quê? Porque no momento da ceia do Senhor, ao invés deles se reunirem para fazer o bem, para ter uma comunhão entre os irmãos, comendo e bebendo, para participarem da ceia do Senhor, essas pessoas se reuniam para o mal. Eles se embebedavam, comiam uns mais do que os outros, e o pobre estava passando fome no meio daquela igreja. Uma igreja muito complexa,
uma igreja cheia de problemas, mas ainda assim, uma igreja agraciada pelos dons de Deus. Como pode uma igreja cheia de complexidade, cheia de pecado, cheia de mazelas, mas ainda assim ser agraciada pelos dons de Deus? Quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, especificamente, Paulo fala sobre os dons que o Espírito Santo operava naquela igreja. Por exemplo, dom de cura. E eu não sei se você sabe, o dom de cura não é nós vamos orar e ver se Deus vai curar. O dom de cura é uma pessoa orava e a outra pessoa era curada automaticamente. Nós vemos, por exemplo, quando Paulo estava andando pelas cidades e eram muitas pessoas que passavam sobre ele, ele simplesmente colocava as pessoas sobre a sua sombra e a sombra dele curava. Pedro, quando estava passando por alguns lugares e tinham muitas pessoas doentes perto, os lenços de Pedro curavam. Então, o dom de cura era dom de cura verdadeiramente. Colocavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas instantaneamente. A igreja de Corinto tinha isso de forma intensa no meio daquele povo. Aquela igreja também tinha o dom de profecia. As pessoas profetizavam umas às outras. A igreja também tinha o dom de línguas. E aqui eu não vou entrar na discussão sobre ser língua idiomática ou glossolalia, né, que é a língua dita língua estranha. Não vou entrar sobre esse mérito, mas a questão é que a igreja de Corinto presenciava línguas repartidas no meio daquele povo, que era um dom do Espírito. Outro dom, o dom da palavra de sabedoria. Ou seja, existiam muitas pessoas que exerciam essa palavra de sabedoria no meio do povo. E também o dom de conhecimento. É uma igreja extremamente cheia de dons e da graça de Deus, mas ainda assim era uma igreja extremamente doente. Como pode? Cheia de dons, uma igreja que o Espírito Santo habitava no meio deles, mas ainda assim era uma igreja doente. E por que eles eram doentes? Principalmente por causa do ego que havia no meio deles. Por que eles eram doentes? Principalmente porque eles tinham um ego super inflado. Eles olhavam só para eles mesmos. Não importava o outro, não importava o que o outro pensava, importava só aquilo que eles queriam fazer por eles mesmos. Tanto é que Paulo inicia esse trecho do capítulo 3, dizendo que eles não deveriam glorificar neles mesmos. Olha só o que diz o versículo 21 do capítulo 3. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. E por que Paulo fala isso? Porque o contexto do capítulo 3 era Paulo questionando o fã-clube do povo, dizendo, vocês estão brigando, dizendo, eu sou de Apolo. Outro dizendo, eu sou de Paulo. Vocês estão na mesma igreja, mas brigando, dizendo quem é de quem. Paulo, o plantador da igreja, talvez o homem mais notado do seu tempo, e até hoje um dos maiores líderes que o mundo já viu, e Apolo, um jovem pregador notável, que também tinha passado pela igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, por que é que vocês estão brigando? Dizendo, eu sou de Apolo, e o outro dizendo, eu sou de Paulo. Vocês estão brigando entre vocês, vocês estão discutindo entre vocês, quem é de quem? Quem é o maior entre nós? Paulo é maior ou Apolo é maior? Por que é que vocês estão discutindo referente a isso? Aí Paulo vem dizendo, no capítulo 3, ainda no versículo 4, que vocês não devem brigar se Paulo é maior ou se Apolo é maior, porque o expoente disso tudo é o Senhor. Olha só o que diz o capítulo 3, versículo 4, até o versículo 7. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha só o que Paulo diz no versículo 6. Eu plantei, e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Do mesmo modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo está dizendo,
vocês estão gloriando em vocês mesmos, e não é por causa de Paulo ou por causa de Apolo, é porque vocês querem se sentir grandes. A briga de vocês não é por causa simplesmente de Apolo ou de Paulo, é porque vocês querem ser grandes. A briga de vocês é por causa de vocês mesmos. A briga de vocês é porque vocês querem se sentir maiores uns dos que os outros. Vocês fazem parte da mesma igreja, porque a igreja era a igreja da cidade de Corinto. Não existiam várias placas, era a igreja por cidade. Paulo está dizendo, vocês fazem parte da mesma igreja, e a briga de vocês não é por mim, ou por causa de Apolo, é porque vocês querem se sentir maiores uns do que os outros. Então vocês não devem gloriar nisso. Vocês não devem gloriar naquilo que vocês acham que é grande. E aí, nesse mesmo texto, Paulo fala sobre a condição natural, sobre o ego humano. Olha só o que ele diz no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 6. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuramente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês. Porque, por nosso exemplo, vocês aprenderam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e ao prejuízo de outro. Vocês estão se enchendo de orgulho. E o orgulho em si já é um comportamento inaceitável. O orgulho já é um comportamento inaceitável, segundo a palavra de Deus. Mas Paulo vai um pouco além do que o orgulho. Por quê? Porque a palavra naturalmente usada para orgulho, no grego, é ubris. Mas Paulo não usa ubris para descrever o orgulho do povo. Ele descreve como pício. E essa palavra é usada poucas vezes no Novo Testamento. E o que significa essa palavra pício? É uma palavra que é quase como um termo no sentido literal para superinflado ou distendido além do normal. Essa palavra está relacionada ao termo fole, que ela refere a um órgão humano que está superinflado porque recebeu uma grande quantidade de ar. Foi bombeado uma grande quantidade de ar nesse órgão e esse órgão está prestes a explodir. Paulo não está dizendo orgulho comum, ele está dizendo, vocês estão se comportando como o órgão humano que recebeu uma grande quantidade de ar. E quando recebeu uma grande quantidade de ar, está prestes a explodir. É isso que Paulo está dizendo. Não é um orgulho comum, é um orgulho que infla, é um orgulho que enche e parece que vai explodir a qualquer momento. E aí, baseado nessa imagem que Paulo dá, quando o ego está no centro do coração do homem, quando o ego do homem cresce e está no centro de tudo aquilo que ele é, nós podemos observar algumas coisas referente àquilo que Paulo está dizendo sobre este ego. E a primeira coisa que Paulo está dizendo sobre o ego humano é que o ego é vazio. O ego superinflado, ele é vazio. Ele não tem nada dentro, ele é oco. O ego superinflado, ele não tem nada que possa o sustentar. Existe um escritor chamado Soren, escritor de um livro chamado A Doença que Leva à Morte, que ele afirma que é normal o coração do homem criar a sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Olha só o que ele diz. O orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida e desenvolver o nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Vou traduzir para vocês. É quando nós pegamos qualquer coisa e tentamos colocar no lugar de Deus. Se torna vazio. E aí que nós podemos entender por que as pessoas estão tanto em busca de alguma coisa para se sentir perceptíveis perante ao mundo. Por que as pessoas estão tão atrás de dinheiro, por exemplo? Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem. Por que as pessoas estão tanto em busca de uma nova face mediante a estética?
Não sei se você acompanha isso, mas eu gosto de assistir esses jornais Domingo Espetacular e coisas do tipo, irmão. Quase que mensalmente, uma mulher morre porque está fazendo procedimentos estéticos demais. E aí, um dia vai lá e coloca um nariz. Outro dia vai lá e coloca a orelha. Outro dia vai lá e coloca a boca. Outro dia vai lá e coloca o seio. Outro dia vai lá e coloca glúteo. Outro dia vai lá e tira a barriga. Outro dia vai lá e tenta remodelar o corpo inteiro. Mulheres estão morrendo o tempo todo em busca do corpo perfeito. E mulheres que já eram bonitas antes. Isso é o mais engraçado. Mas elas nunca estão satisfeitas. Por quê? Porque o ego está superinflado. Pessoas que quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. O carro que tem não satisfaz mais. Compra um carro hoje, amanhã tem que comprar outro carro. Por quê? Não é porque gosta muito de carro, não. É porque o ego está superinflado. É vazio. E aí ele tem que colocar coisa lá dentro para tentar cobrir um lugar que só Deus pode cobrir. Existe um vazio no coração do homem, preste atenção. Existe um vazio no coração do homem, e esse vazio só Deus pode cobrir. Não adianta colocar outra coisa no lugar. Porque quanto mais coisa você colocar lá dentro, mais vazio parece que fica. Então esse ego inflado, irmão, ele é vazio. Ele fica como alguma coisa chacoalhando, coloca coisa lá dentro, mas ele continua chacoalhando. Aí a pessoa tenta buscar. Todo dia ela busca algo novo. Todo dia ela busca uma viagem nova. Já viajou 150 países no mundo. Já foi em vários lugares, mas não está satisfeito. Busca 1 milhão de coisas. E ainda piora quando a pessoa não pode fazer. Porque é o que está acontecendo nos dias de hoje. Porque por causa do tal influencer digital, eles estão ensinando que a vida é um mar de rosas, e aí as pessoas estão buscando diariamente um novo padrão de vida, e aí elas se enfiam em dívidas. Eu fico vendo alguns relatos dessa questão de jogo do tigrinho lá no negócio, e eu fico impressionado que as pessoas são viciadas naquilo mesmo. Pessoas que estão devendo 200 mil reais, 300 mil reais, perderam casa, perderam carro, perderam a família, porque às vezes o marido deixou o dinheiro na conta da mulher para a mulher guardar, e a mulher viciou no jogo, e agora viciada no jogo, ela gastou todo o dinheiro do marido, e agora tem que contar para o marido. E a maioria das vezes o marido abandona. Por quê? Porque perdeu a confiança na mulher, porque gastou o dinheiro todo da casa. E por que as pessoas são viciadas nesse tipo de jogo? Não é porque simplesmente elas querem dinheiro. É porque elas querem algo que preencha aquilo que só Deus pode preencher. E elas botam 20. Perde 20, bota mais 20, aí ganha 50. Aí dos 50 ganha 100, dos 100 ganha 700, dos 700 ganha 1.500. Aí daqui a pouco vai colocando dinheiro e vai perdendo tudo. Vou confessar meu pecado para você. Joguei uma vez, perdi 20 reais. Mais 15 eu inteirava e comprava uma pizza, fiquei no ódio. Perdi 20 reais em 1 minuto, irmão. Mentira, joguei 2. Uma eu perdi, a outra eu joguei 20, ganhei 80. Falei, tô rico, 80 reais, vou sacar e o resto eu mantenho aqui. Quem diz? 80 reais? Se eu fiz 80 em 1 minuto, vou dobrar a meta. Perdi os 80 e deixei que tem para lá. Falei, não vou jogar esse negócio. Não dá. Por quê? Porque as pessoas insistem em jogar, não é porque precisam de dinheiro. Dificilmente você vai ver uma pessoa que eu jogo porque eu preciso de dinheiro. Elas jogam porque elas querem aquilo que o influenciador está dizendo que elas podem ter se elas jogarem aquilo que elas estão jogando. Então, primeira coisa, o ego, ele é vazio. Segunda coisa, o superego humano, ele é dolorido. O ego superinflado, ele dói. Presta atenção, quando nós estamos fazendo caminhada, estamos caminhando pela rua, ou correndo, ou indo na academia, ou coisa do tipo, se não houver uma dor no nosso pé, se não já houver alguma dor já pré-existente no nosso pé, por exemplo, nós nem prestamos atenção no que o pé está sentindo. Ou o joelho, eu estou caminhando e o joelho não tem nada. Nós nem prestamos atenção no joelho ou no pé. Nós só avaliamos o joelho e o pé se já houvesse uma dor anteriormente. Então, se houver uma dor, eu presto atenção. Se não houver uma dor, eu não presto atenção. Por quê?
Porque esses órgãos só chamam a atenção se houver algo de errado com eles. Agora, o ego inflado não. O ego inflado dói quase sempre. Quem tem o ego superinflado é uma pessoa que se dói quase todos os dias. Por quê? Porque ela vive tentando chamar a atenção dos outros. Uma pessoa que tem o ego superinflado, ela vive tentando chamar a atenção dos outros. Por isso que o superego dói. O tempo todo, o superego exige que verifiquemos como estamos sendo tratados, como está a nossa aparência, ou se alguém feriu nossos sentimentos. O tempo todo o superego fica tentando nos fazer observar as pessoas, e as pessoas como estão nos observando. Por que essa pessoa está olhando para mim dessa forma? Por que essa pessoa está falando comigo dessa forma? O superego, ele é dolorido. Ele faz com que nós prestemos atenção no que o outro pensa de nós o tempo todo. Então preste atenção, caminhar não machuca o pé se não tiver nada errado com o nosso pé, ou não chama a atenção para o nosso pé se não tiver nada errado com o nosso pé. Assim como o ego normal não deveria chamar a atenção de ninguém, ou não deveria se importar com a atenção de ninguém. Então por que é que nós estamos desesperados pela atenção do outro? Porque nós estamos com o nosso ego inflado. Então dificilmente nós passamos um dia sem nos sentir esnobados, ou ignorados, ou achando que as pessoas estão nos achando e nos tratando como idiotas ou coisa do tipo. É dolorido. A pessoa olha para nós de uma forma e nós já pressupomos que aquela pessoa está pensando algo sobre nós. A pessoa olha para nós de uma forma e nós já pressupomos que a pessoa acha que nós estamos olhando para ela e pensando alguma coisa sobre ela. O superego, ele é terrível, irmão. Ele faz com que o ser humano queira ser o centro das atenções. Ele tem que chegar no lugar e a festa que ele chegou, todo mundo tem que virar para ele e dizer, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Se não fizermos isso, a pessoa se sente dolorida. Mas não é porque ela não está sendo bem recebida, é porque o superego dela quer que ela seja mais bem recebida do que todos os outros. A segunda coisa, o superego, ele é atarefado. Por que ele é atarefado? Porque ele vive ocupado, tentando preencher o vazio que há em nós. Aí ele é incansável em duas coisas. Primeiro, comparação e vanglória. O superego, ele é obstinado na comparação e na vanglória. Mas olha só como Paulo trata sobre essa questão do superego, na questão dele querer sempre a atenção e ser atarefado. No capítulo 4, versículo 6, parte B, ele diz, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e ao prejuízo de outro. Por que o superego ele é atarefado? Porque ele é sempre a favor de nós e contra o outro. Então, na tentativa de preenchermos o ego vazio, nós vivemos em comparação com as outras pessoas o tempo todo. Então, por que o superego é atarefado? Porque ele vive tentando te comparar com o outro. E aqui eu quero que você seja sincero com você, porque eu também sofro disso. O efeito maldito da comparação. Porque às vezes você vê pessoas que talvez tenham a sua idade, que talvez estudaram com você, que talvez saíram do mesmo lugar que você morava, que estudaram no mesmo colégio que você estuda. E aí você olha para a pessoa está em outro padrão de vida. A primeira comparação que você faz é, mas fulano saiu do mesmo lugar que eu, estudou na mesma escola que eu, com as mesmas professoras que eu. Como que ele está lá e eu não estou? Como que ele chegou neste lugar e eu não cheguei? Porque a função do superego, ele é atarefado, tentando fazer comparações o tempo todo. Aí você compara o seu carro com o carro de alguém que tem a sua idade, ou talvez é mais novo que você. Aí você tenta comparar a sua casa
com as pessoas que têm a mesma idade que você, ou faz parte da sua família, ou saíram do mesmo lugar que você, o seu salário com pessoas que começaram junto com você na mesma empresa e agora ganham salário ou têm um cargo melhor do que o seu. Porque o superego, ele está atarefado na comparação e na vanglória. Olha só o que C.S. Lewis diz sobre o orgulho em um dos seus livros. Ele diz assim, ó: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em maior quantidade e maior... Perdão. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas e bonitas, mas não é verdade. Elas se orgulham de serem mais ricas do que os outros, mais espertas do que os outros e mais bonitas do que os outros. Se todos fossem iguais, não haveria orgulho. Ninguém se orgulha porque é bonito, ou é rico, ou tem alguma coisa mais que ou que tem alguma coisa. Nós nos orgulhamos porque nós temos mais do que o outro. Nós nos orgulhamos porque nós temos um pouco, mas o pouco que nós temos, esse pouco, ainda é assim mais do que o outro. Se o outro conquistar o pouco que nós temos, nós queremos mais. Então, o ego, o superego, não é porque você tem alguma coisa e está satisfeito com aquilo. É porque você tem alguma coisa, mas você se insatisfaz se o outro tiver o mesmo tanto ou mais do que você. Então, se eu tenho um pouco de dinheiro e o outro me alcança o dinheiro, eu preciso ter mais dinheiro do que o outro. Se eu sou inteligente e o outro me alcança nesse nível de inteligência, eu preciso ser mais inteligente do que o outro. Olha que interessante. Não é sobre termos. O superego faz com que nós queiramos ter em mais quantidade do que os outros. Por isso que ele é atarefado. Por isso que ele não nos deixa em paz. Por isso que você acorda de manhã acelerado. Por isso nós acordamos de manhã desesperados. É uma corrida louca, irmão, atrás de um sucesso que é pejorativo, esqueci a palavra que eu uso para o sucesso, mas esqueci a palavra. Mas é relativo, perdão. É em busca de um sucesso que é relativo. E aí nós pegamos da pandemia para cá, surgiram várias pessoas ditando o que é e o que não é o sucesso. Sendo que o sucesso é relativo. Para algumas pessoas, ter uma casa na roça, acordar de manhã com um galo cantando, é sucesso. Para outras pessoas, ela só terá sucesso se ela comprar uma cobertura no alto do Buritis, valendo R$1,5 milhão de reais. Para ela, só isso será um sucesso. Mas o que as pessoas estão tentando dizer? Que o seu sucesso é muito pouco. O que você está conquistando é pouco demais. Você precisa pensar mais alto. Você precisa elevar o seu nível. Você precisa elevar o seu network, que é a fala do momento, para que você possa alcançar coisas maiores. Mas talvez você era satisfeito com aquilo que você tinha, mas agora você está desesperado, atarefado, porque olhou para o outro, viu o sucesso do outro e agora está numa corrida incansável e sem fim para alcançar aquilo que o outro tem. Quarta coisa, o superego também é frágil. Isso acontece por quê? Porque ele está superinflado. E aí, porque ele está superinflado, ele corre o risco de estourar a qualquer momento. Porque está superinflado, é como um balão que enche, e aí ele corre o risco de qualquer agulhinha poder estourá-lo. E aí, por isso ele é frágil. A pessoa que tem um complexo de superioridade, ela corre o risco de ser estourada a qualquer momento. Madonna, certa vez em uma entrevista para a revista Vogue, ela diz assim: o que me impressiona na vida é o medo de ser medíocre. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse é o medo que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo a me sentir medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular.
apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e creio que ela nunca terminará. Talvez uma das maiores cantoras do pop diz: o problema é que eu estou sempre em busca de algo novo, porque eu nunca estou satisfeita. E assim somos nós com o nosso ego. Dependemos sempre da aprovação do outro. Nós dependemos sempre da fala do outro. E assim também era a igreja de Corinto. Eles não estavam felizes apenas por ter amizade com Paulo. Eles queriam afirmar que aquele grupo de pessoas era mais especial do que o outro grupo de pessoas. Aí o que Paulo faz? Ele mostra ao povo de Corinto que o evangelho transformou o seu senso de valor próprio, a maneira que ele considera de si mesmo e a sua própria identidade. Ele mostra que o ego pode funcionar de uma forma diferente. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que todos os considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só o que Paulo diz, irmão. Paulo relembra que ele é ministro de Deus e ele tem um trabalho que precisa ser executado. E para ele, não importa ser julgado por eles e nem por ele mesmo. Paulo deixa claro que ele não busca a aprovação e nem leva em consideração o que as pessoas estão pensando sobre ele. Por quê? Porque a verdadeira identidade que ele tinha descoberto, ele não devia nada a ninguém. Ele está dizendo: eu não me importo com o que vocês pensam. Eu não importo com o que vocês falam. Eu não importo com o que vocês pensam de mim. E preste atenção, é isso que a nova identidade que nós temos tem que fazer para conosco. Não ligar para o veredito ou para a apreciação que as pessoas têm por nós. A nova identidade que nós temos é que nós não devemos ligar para o que o outro diz, para o que o fulano diz, para o que o ciclano diz. Por quê? Porque a nossa nova identidade, a identidade que temos em Cristo Jesus, faz com que nós não possamos dever nada a ninguém e, portanto, a opinião de ninguém deve ser tão relevante ao ponto de nos deixar frágeis. Presta atenção, irmãos. Não é que nós não devemos ouvir ao outro. Devemos ouvir. Nós devemos sim escutar as pessoas que estão nos dizendo algo que é relevante. Porém, a opinião do outro não pode ser tão forte em nossa vida que nos faça mudar tudo o que estamos fazendo mediante aquilo que o outro está dizendo. Paulo está dizendo: eu sei quem eu sou. Paulo sabia que ele era pecador. Paulo sabia aquilo que ele podia fazer. Por exemplo, ele era um homem estimado no seu tempo. Ele era um homem que as pessoas olhavam para ele e viam que ele era um grande homem, não só no judaísmo, mas era um grande homem no cristianismo. Mas isso não deixava a sua autoestima elevada. Mas Paulo também sabia que ele era o maior dos pecadores, como ele mesmo diz em 1 Timóteo. Mas isso também não deixava a sua autoestima baixa. Então ele não tinha a autoestima elevada, mas ele também não tinha uma baixa autoestima. O que Paulo tinha? Uma grande estabilidade e uma confiança inabalável. Paulo sabia o que era o pecado, a seriedade do pecado, considerava-se o pior dos pecadores, mas ainda assim, isso não abalava a sua identidade. Paulo sabia que ele era um grande homem, mas isso ainda assim não fazia com que ele se perdesse no seu chamado. Paulo frisa que não importa o que as pessoas pensam sobre ele. Isso nos leva a entender, irmãos, presta atenção, que como Paulo não se importava
do que as pessoas diziam sobre ele, nós também devemos nos comportar assim, mediante ao nosso ego. Nós também devemos nos comportar assim, dizendo, não importa se o fulano acha que eu sou o super, ou não importa se o fulano acha que eu não sou ninguém. Por quê? Porque eu não tenho o meu ego inflado, e porque também eu não tenho o meu ego enfraquecido. Como deve ser o nosso ego? O nosso ego deve estar saciado. Assim deve estar o nosso ego. O nosso ego deve estar saciado. Paulo diz, não importa o que vocês pensam de mim. Por quê? Porque eu estou pronto. Eu alcancei um lugar onde o meu ego não quer mais atenção. Um lugar de humildade. Um lugar onde eu não ligo mais para aquilo que as pessoas dizem e pensam sobre quem eu sou. É este lugar que eu alcancei. Um lugar de humildade em Cristo Jesus. E essa é a humildade que o Evangelho traz em nós. É a humildade de sabermos quem somos e por isso, quem nos coloca no alto não mexe com a nossa mente e quem nos coloca no baixo também não mexe em nossa mente. C.S. Lewis nos ensina, irmãos, que mediante ao Evangelho, ou a humildade que o Evangelho nos ensina, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, e nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. O que é ter o ego saciado? O que é ter a humildade mediante ao Evangelho? É apenas pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho é, eu não penso que eu sou mais, eu não penso que eu sou menos. Eu apenas penso menos em mim mesmo. Isso é a humildade do Evangelho. Não ter a autoestima elevada, ou não ter uma baixa autoestima, é simplesmente não se importar com a opinião de ninguém, e nem talvez com a sua própria opinião referente àquilo que o mal pode fazer na sua mente. Quem tem o ego satisfeito, não se importa com as críticas e nem com os elogios. O Bill pode vir. Presta atenção. Quem tem o ego satisfeito, não se importa com as críticas e nem com os elogios. Ele ouve as críticas e observa as críticas, se naquelas críticas tem algo que ele possa mudar ou que ele deva mudar, porque ele não tem compromisso com o erro. E se tiver alguma coisa que ele pode mudar, ele muda. Mas aquela crítica não o derruba. Assim também como o Evangelho, assim também como o elogio, não deixa inflado. A crítica não derruba, o elogio não deixa inflado. Porque a crítica faz com que ele absorva, possa corrigir o que está de errado, mas seguir a vida. O elogio faz com que bata nele e ele devolva esse elogio para a glória do Senhor. Uma pessoa que tem o ego satisfeito, a crítica não destrói. Já viu aquela pessoa que está bem e de repente alguém chega nela e diz, principalmente mulheres, né? Nossa, o que você fez com o seu cabelo? Por quê? Ah, nada não. O nada não entra na mente da mulher dizendo, está falando mal do meu cabelo. Aí ela saiu de casa bem, mas uma crítica destruiu aquilo que ela estava sentindo sobre si mesma. Ou existem pessoas também que o elogio infla. A pessoa não consegue viver sem o elogio. Tudo que ela faz tem que ser elogiado. Se ela não for elogiada, ela se sente mal. Por quê? Porque o ego está gritando, dizendo, gente, eu estou aqui. Reparem em mim. Ninguém está observando que eu cheguei. Ou aquela pessoa também que se retrai por medo das críticas, dizendo, se fulano me criticar, eu paraliso a minha vida.
Isso que acontece quando o nosso ego está em primeiro lugar, quando temos uma autoestima elevada ou quando temos uma baixa autoestima. Paulo está nos ensinando a sermos satisfeitos, a termos uma visão transformada do nosso eu. O que Paulo deixa claro nesse texto é que não importa a opinião do que os outros pudessem dizer sobre ele. Ele sabia da sua grandeza, mesmo assim não se exaltava. Ele sabia do seu pecado, mesmo assim não se abatia. E aqui a resposta final, o porquê que Paulo se comportava dessa forma. Por que Paulo não ligava para aquilo que as pessoas estavam dizendo sobre ele? Porque Paulo não ligava para os vereditos das pessoas. Olha só. Paulo sabia da sua identidade. Paulo sabia que não adiantava ele lutar para agradar todas as pessoas, porque ele poderia agradar um número de pessoas hoje. Amanhã ele voltava a estaca zero e teria que agradar todo mundo de novo. Irmão, é uma luta incansável tentarmos agradar a todos os dias. Então, como vencer isso? Paulo entendeu que o que importa de verdade é a opinião que Deus tem sobre nós. O que importa de verdade é o veredito que foi dado por Cristo, que é: estamos em Cristo, portanto somos nova criatura, portanto o que importa é a opinião que Deus tem sobre nós. Presta atenção, o cristianismo é o único lugar onde quem somos é definido antes de nossas ações. É o único lugar onde quem somos se importa antes de nossas ações. Por exemplo, nas outras religiões, você tem que fazer para depois ser. No cristianismo, você é para depois você fazer. Por exemplo, Mateus 3:7, Deus afirma que Jesus é o seu Filho amado, em quem Ele se compraz. E se estamos em Cristo Jesus, se estamos inseridos na videira verdadeira que é Cristo Jesus, logo também somos filhos de Deus, portanto, amados, e em nós Deus tem prazer. Então eu estou desesperado para que as pessoas olhem para mim. Acalme-se. A pessoa que importava verdadeiramente olhar para você, já olhou para você há 2000 anos atrás. Quem importava verdadeiramente olhar para você da forma que deveria olhar, já olhou 2000 anos atrás. Por quê? Porque sem Cristo estávamos condenados ao pecado. Deus não tinha olhos para nós, mas em Cristo Jesus o veredito muda. Nós não precisamos fazer para ser, nós somos para aí só depois fazermos. Quando é que vamos parar de ligar para o nosso ego ou para a opinião que os outros têm de nós? Eu olho para Cristo, me enxergo em Cristo Jesus. O que Deus tem para falar para Cristo? Você é meu filho amado em quem tenho prazer, portanto, eu também sou filho amado de Deus e em mim Deus encontra o seu prazer. Aí para aqueles que vivem em acusação, o que Deus diz a nós? Romanos capítulo 8, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nem o pecado pode te culpar mais. Nem o pecado pode te culpar mais. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O cristianismo é o único lugar em que o veredito vem antes da performance. O mundo, os ímpios, vivem atrás da performance. Eles vivem atrás de fazer algo para adquirir o veredito do mundo. Irmão, existe pessoa que tira a própria vida quando ela não é reconhecida mais. Atrizes, atores, cantores tiram a própria vida quando as pessoas não olham mais para elas.
foram famosos um dia, mas hoje não são famosos mais. O que eles pensam? Eu ando na rua como um desconhecido, ninguém mais liga para mim. A minha vida não vale mais nada. Por quê? Porque eu tinha que fazer para alguém me reconhecer. Mas no cristianismo não, no evangelho não. Nós já temos o veredito. Quem somos? Filho de Deus. E é isso que garante o nosso desempenho. Eu nasci de novo. Cristo me comprou. Portanto, é isso que vai definir o nosso desempenho. Portanto, nós não precisamos mais de um ego superinflado. Nós não precisamos mais viver como fôssemos o centro de tudo. Ou também vivermos como se fôssemos nada. Precisamos reconhecer que o que Cristo fez por nós. E que em Cristo Jesus nós podemos ser um com Ele. E assim Deus olhar para nós e enxergarmos que somos os seus filhos. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Quem era rico? Cristo, porque era Deus, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Se fez pobre. Para o quê? Para que nós nos tornássemos ricos nele. Portanto, você é filho de Deus. Portanto, você está em Cristo Jesus e é herdeiro de tudo que Jesus Cristo herdou e herdará. Por que estamos afligidos, aflitos, querendo o reconhecimento dos homens? Ou porque estamos tão mal, mas tão mal, que qualquer pessoa que olha para nós com um olhar meio torto, nós achamos que nós somos desprezados. Tenha o seu ego satisfeito em Cristo Jesus. Tenha o seu ego satisfeito em Cristo, para que você não possa ligar para a opinião do A, a opinião do B, para que você não possa viver se comparando, irmão. É luta. O que eu estou dizendo não é também que eu cheguei na plenitude disso. Eu também olho para pessoas às vezes e busco uma comparação. Mas o que eu estou tentando fazer eu ouvi uma dessas páginas de conteúdo histórico esses dias para trás, o cara dizendo assim: comporte-se como se você já fosse. Como você vai viver? Comportando como se você já fosse. Então, às vezes, você ainda olha para o outro e gera essa comparação. Dizendo, fulano tem isso, fulano tem aquilo outro, fulano tem aquilo outro. Eu queria ser o fulano, ou o fulano está na minha frente. Comporte como se você já fosse. Eu já tenho o meu ego satisfeito. Portanto, o que o outro tem, o que o outro faz não me incomoda. Mesmo que te incomoda. Mesmo que te incomode. Comporte-se como se não te incomodasse. Porque o ego satisfeito faz com que você se comporte em que, se você ganhar a medalha de segundo lugar, tá legal também. Tá tudo bem. Não ser o primeiro, tá tudo bem. Não ganhar o melhor salário da empresa, tá tudo bem. O fulano que saiu do mesmo lugar que eu está em um lugar maior, tá tudo bem. E trabalhar para que você possa ser progressivo na vida, mas sem olhar para o outro e o seu ego saindo para fora dizendo: por que ele está e eu não estou? Por que ele chegou e eu não cheguei? Comporte-se como se você já fosse pleno. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa assim, que o copo está sempre meio cheio? Olha para o copo e diz: está sempre meio cheio. Eu não sou, mas me comporto como se já fosse. Estou satisfeito em Cristo Jesus. Progressivamente, Deus vai adicionando aquilo que eu preciso. Mas o meu ego não tem lugar no meu coração. Amanhã é segunda-feira e você vai voltar para o trabalho, onde talvez tenha uma pessoa que você olha e acha que aquela pessoa nem merece estar onde está. Talvez você vai para a escola amanhã e aí você vai ver um amigo da escola que tem alguma coisa que você não tenha. E ao invés de você dizer, por que ele tem e eu não tenho,
eu estou satisfeito naquilo que eu tenho. Eu estou satisfeito naquilo que Cristo fez por mim. Eu estou satisfeito na minha casa, estou satisfeito na minha família, estou satisfeito com aquilo que eu tenho. E eu estou trabalhando progressivamente para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Mas nesse momento, o que o outro tem não é motivo para me comparar para com ele. Não importa se ele tem menos idade, se ele tem menos merecimento que você. Viva com o seu ego satisfeito. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração que nós devemos fazer. Sonda o meu coração. Não deixe que o ego infle e que eu me torne alguém que queira sempre o que é do outro, que eu estou sempre em busca daquilo que o outro tem, ou sempre em busca de ter mais que o outro, para que eu possa fazer a tua vontade. Fica de pé no seu lugar. O que te faz ter o ego inflado? O que te faz criar um senso de comparação com o outro? Eu tinha isso antes, irmão. Principalmente com carro. As pessoas, há uns 2 anos atrás, as pessoas diziam: comprei um carro. E o carro, às vezes, que chegava, era inferior ao meu. E eu ainda assim sentia mas por quê? E aí, depois de algum tempo, Deus me fez entender. Deus me fez ter ações para que eu pudesse entender, dizendo: o que você está preocupado com o outro? O que você está preocupado com a casa do outro, com o carro do outro, com a vida do outro? Aí desde então, assim, é foguete. Comprou carro, vamos comemorar, irmão. Ainda mais se for Peugeot e Citroën, vamos comemorar. Comprou casa, vamos marcar um churrasco. Por quê? Porque é a felicidade de não ter o ego inflado e se alegrar naquilo que o outro tem conquistado. Zerar a comparação. Ninguém está atrasado. Li essa frase dias para trás. Como é que eu posso estar atrasado para uma vida que é só minha? Ninguém tem minha vida. Como é que eu estou atrasado? Estou atrasado referente ao quê? A que ponto? Referente a nada. Por que eu estou atrasado? Você está no lugar que você deveria estar. Se comporte como filho. Não seja elevado demais, mas não seja baixo demais. Assuma a sua identidade de filho e progrida em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao teu nome. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, para que nosso coração possa estar em Ti. Queremos pedir ao Senhor para que nossas vidas possam estar em Ti, Pai. Que o ego não possa ter lugar em nosso coração. Que o nosso ego possa estar saciado, Deus. Que o nosso ego possa estar equilibrado. E que nós possamos estar satisfeitos. Trabalhando progressivamente para que possamos conquistar aquilo que o Senhor quer de nós. Mas satisfeitos com aquilo que temos, Pai. Que o Senhor possa nos dar esse entendimento, abrir nosso coração, abrir nossa mente, fazermos, Pai, nos alegrar com aquilo que o outro tem, fazermos nos alegrar com aquilo que o outro conquistou, ainda que seja mais do que aquilo que temos, Pai, ainda que esteja maior do que aquilo que conquistamos, que nós possamos, Pai, nos alegrar com aquilo que o outro tem conquistado, porque o Senhor tem conduzido para isso. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Pai, e nos guie pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.